Olá, tudo bem? É possível a guarda compartilhada, mesmo que um dos genitores possua residência em outro município? Nós vamos responder essa questão, né, analisando o Instituto da Guarda. Mas antes eu peço que você curta e compartilhe este conteúdo, essa aula, para que mais pessoas tenham acesso. E também faço um convite muito especial para você. Entre no meu grupo do Telegram. Eu tenho lá o grupo Direito Civil com o professor Fabiano Mariano, onde eu compartilho todo o material, todo o conteúdo que eu produzo. Então, eu envio aí as atualizações da jurisprudência, você vai ter acesso às minhas aulas também, enfim. Então, entre no grupo do Telegram, não fique de fora, né? O link ou está aqui na descrição do vídeo, ou também você pode encontrá-lo na minha bio, na bio lá do meu perfil do Instagram, você vai encontrar o link para ter acesso ao meu grupo no Telegram. Sendo assim, vamos aí então responder a essa questão. É possível a fixação de guarda compartilhada, mesmo que um dos genitores possua domicílio em cidade distinta? Para responder essa questão, nós vamos analisar o recurso especial 1878041 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado pelo STJ em 25 de maio de 2021 e publicado aí no informativo 698 também do STJ. A guarda compartilhada é a modalidade de guarda mais adequada para preservar os interesses do menor, quando ambos os genitores estiverem aptos. A Lei 13.058 de 2014 alterou o parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil e esclareceu que a guarda compartilhada não é apenas prioritária ou preferencial, mas sim obrigatória, só sendo afastada em duas hipóteses: quando um genitor declarar que não deseja a guarda ou um dos genitores não estiver apto ao exercício do poder familiar. A residência do genitor em outra cidade, outro estado ou até mesmo outro país não se enquadra entre as exceções para a não fixação da guarda compartilhada. Tanto isso é verdade que o Código Civil, no parágrafo 3º do artigo 1583, estabelece um critério para a definição da cidade que deverá ser considerada como base de moradia dos filhos na guarda compartilhada, qual seja a que melhor atender aos interesses da criança ou do adolescente. Portanto, o próprio Código Civil previu a possibilidade da guarda compartilhada com um dos genitores residindo em cidade distinta. Desse modo, o fato de os genitores possuírem domicílio em cidades diversas por si só não representa óbice à fixação da guarda compartilhada. Para que a gente possa entender um pouco melhor, né, vamos analisar o Instituto da Guarda, né, do que se trata esse instituto. A guarda consiste no dever de prestar assistência educacional, material e moral ao menor. Trata-se, então, do exercício do poder familiar e de responsabilidades, direitos e deveres concernentes à criação da criança ou do adolescente. Observe que a guarda que nós analisamos aqui se refere àquela guarda decorrente do exercício do poder familiar, com previsão no Código Civil entre os artigos 1583 a 1590. Não se trata aqui da guarda como modalidade de colocação em família substituta, prevista no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Espécies de guarda. Existem 4 espécies de guarda, né? 2 estão expressamente previstas no Código Civil e 2 outras das espécies são criações doutrinárias. O Código Civil, ele fala em guarda unilateral e em guarda compartilhada. É o que está previsto no artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Por guarda unilateral ou exclusiva, nós podemos entender aquela que ocorre quando um dos pais fica com a guarda e a outra pessoa, o outro genitor, possuirá apenas o direito de visitas. Segundo a definição do Código Civil, a guarda unilateral é aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Parágrafo 1º do artigo 1583. A segunda espécie expressamente prevista no Código Civil é a guarda compartilhada, ou também chamada guarda conjunta, que é aquela que ocorre quando ambos os pais são responsáveis pela guarda do filho. A guarda é de responsabilidade dos dois e as decisões a respeito do filho são tomadas em conjunto, baseadas no diálogo e no consenso.
O Instituto da Guarda Compartilhada, ela teve origem no common law, do direito inglês. Porém, foi nos Estados Unidos que a denominada guarda conjunta ganhou força e se popularizou. Segundo o Código Civil Brasileiro, entende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Artigo 1583, parágrafo 1º. É considerada a melhor forma, a melhor espécie de guarda. Por quê? Porque o filho tem a possibilidade de conviver com ambos os pais. Por sua vez, sentem-se igualmente responsáveis. Vale ressaltar que nessa espécie de guarda, apesar de ambos os genitores possuírem a guarda, o filho mora apenas com um dos dois. As outras duas espécies de guarda são, como nós falamos, criações doutrinárias. E a doutrina fala em guarda alternada, que é aquela que ocorre quando os pais se revezam em períodos exclusivos de guarda, cabendo ao outro direito de visitas. Em outras palavras, é aquela na qual durante alguns dias um genitor terá a guarda exclusiva e em outros períodos o outro genitor terá a guarda exclusiva. E a segunda espécie criada aí pela doutrina é a chamada aninhamento ou nidação, que é aquela guarda que ocorre quando a criança permanece na mesma casa onde morava os pais, né? E os pais, de forma alternada, é que se revezam na companhia. Assim, é o contrário da guarda alternada, já que são os pais que, durante determinados períodos, se mudam. Defendida por alguns como uma forma de a criança não sofrer transtornos psicológicos por ter que abandonar o meio em que já vivia e estava familiarizada. Apesar disso, é bastante rara devido aos inconvenientes práticos da sua implementação. A palavra aninhamento vem de aninhar, ou seja, colocar em um ninho. Então, ela transmite a ideia, né, de que a criança permanecerá no mesmo ninho, no mesmo lar, e os seus pais é quem se revezarão na sua companhia. Como já dito acima, o Código Civil somente fala em guarda unilateral ou compartilhada. Essas demais espécies existem apenas na prática. Uma pergunta que se faz, né? Como é definida a espécie de guarda que será aplicada? Em regra, e o ideal é que a guarda seja definida por consenso entre os pais. Por isso, o Código Civil determina que seja feita uma audiência de conciliação. A lei também afirma que o juiz deverá incentivar que os pais façam um acordo, né, adotando a guarda compartilhada. Essa é, então, a previsão aí do artigo 1584 do Código Civil. Se não houver acordo, aí, então, o juiz é quem irá fixar a espécie de guarda a ser seguida. É o que diz o caput do 1584 e seus incisos 1 e 2. Em regra, o juiz não deve conceder a guarda sem ouvir a outra parte. A decisão sobre a guarda dos filhos, então, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se houver aí, né, motivos em que a proteção e os interesses dos filhos exija a concessão de uma medida liminar sem oitiva de outra parte. Essa é a previsão também do 1585 do Código Civil. A guarda compartilhada, então, pessoal, é a regra do sistema, né? Nesse sentido, nós temos que o Código Civil determina que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, o juiz deverá aplicar a guarda compartilhada, parágrafo 2º do 1584, salvo se ocorrer uma das exceções, né? Primeiro, um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor, ou se um dos genitores não estiver apto a exercer o poder familiar. Tirando essas exceções, não ocorrendo uma dessas exceções, a regra é a guarda compartilhada. Outra questão que se faz é: a guarda compartilhada depende da concordância dos genitores? Em regra, não. A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. Em outras palavras, a guarda compartilhada é a regra, independentemente de concordância entre os genitores acerca da sua necessidade ou da sua oportunidade. Esse foi o entendimento já exarado aí pelo STJ no RESP 1.605.477, que foi aí julgado em junho de 2016. Outra pergunta:
E se não for possível mesmo a guarda compartilhada? Nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada, a atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor. Essa é a previsão aí da Lei 12.318, artigo 7º, né, também no sentido de buscar aí evitar, né, os atos de alienação parental. Então, sendo inviável, né, a guarda compartilhada, atribui-se a guarda àquele genitor que tem mais condições, que viabiliza efetivamente a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor. Mais uma questão. O fato de um dos pais morar definitivamente em outra cidade é impeditivo à instituição da guarda compartilhada? Como vimos, a regra é a guarda compartilhada. Nesse sentido, entende-se, então, que é a modalidade mais adequada para preservar os interesses do menor, desde que, obviamente, né, ambos os genitores estejam aptos. Nesse sentido, foi que a Lei 13.058 de 2014 alterou o parágrafo 2º do 1584 e esclareceu que a guarda compartilhada não é apenas prioritária ou preferencial, mas sim obrigatória, só sendo afastada nas exceções que nós já citamos. Nesse sentido, então, a residência do genitor em outra cidade, outro estado, ou até mesmo outro país, não se enquadra entre as exceções para a não fixação da guarda compartilhada. Tanto isso é verdade que o próprio Código Civil estabelece um critério para definir a cidade que deverá ser considerada como base de moradia dos filhos, né? Ou seja, aquela que melhor atender aos interesses da criança ou do adolescente. É o que se extrai aí do parágrafo 3º do 1583 do Código Civil. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Na realidade, então, na guarda compartilhada, o recomendável é que seja fixada uma residência única para a criança ou para o adolescente, para que o menor tenha um referencial fixo de lar, distinguindo-se, portanto, da guarda alternada. O outro genitor, que não reside definitivamente com o menor, poderá exercer os direitos e deveres inerentes à guarda compartilhada através de diversas formas, de modo que melhor se adeque aos interesses da criança ou do adolescente. Sendo assim, pessoal, né, essa é a análise que nós fazemos aí da guarda, do Instituto da Guarda Compartilhada, mesmo em situações onde um dos pais não reside, né, na mesma cidade ou na mesma residência, e vimos, portanto, que isso não é óbice, né, a efetivação aí da guarda compartilhada no direito civil brasileiro.